paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu nome é Clésio Lefa e aqui estamos nesta oportunidade para convidar os irmãos para, juntamente conosco, refletir a respeito do jejum. O jejum que nos confere autoridade espiritual. Veja conosco agora se você está fazendo certo, você que quer autoridade espiritual. Permita-me compartilhar com os irmãos um dado, uma revelação que Deus me fez entender. E agora, recebido isto de Deus, eu quero transmitir a você. Assista esse vídeo conosco e seja edificado pela palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos dois textos da palavra de Deus. O primeiro está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 28 e o 29, que nos diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O segundo texto que nós vamos ler está no livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 12, somente, que nos diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Pois bem, estes dois textos que nós fizemos a leitura nos trazem um dado com relação ao jejum. No primeiro texto, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, nós temos ali um relato, naquele contexto, de um menino que estava endemoniado e desde a sua infância sofria e também causava muito sofrimento à família, este tal ser, este tal espírito, este tal demônio. Foi quando então, diz-nos a Bíblia, que este pai, o pai deste menino, pediu socorro aos discípulos de Cristo, discípulos estes que não puderam expulsar aquele demônio, passaram uma vergonha danada. Diz-nos então a Bíblia que Jesus ele desce do monte e então este pai fervoroso que almeja a solução e a vitória para sua casa, ele não desiste. E ele então vai até Jesus. E Jesus então sabe que os seus discípulos não foram ali capazes de vencer aquele demônio e prontamente se dispõe e expulsa aquele espírito maligno. O homem é grato, há uma festa, adoração. Jesus então vai para casa com os seus discípulos. Nesse momento que os discípulos lhe perguntam por que nós não conseguimos expulsar o demônio, por que nós não obtivemos ali autoridade para combater estes espíritos. E é quando Jesus vai trazer então a ideia do jejum. Tem casta, tem espécie de demônios que só saem com jejum e com oração. A partir desse entendimento, então nós recebemos o esclarecimento que o jejum é um meio pelo qual nós recebemos autoridade no mundo espiritual. Mas eu quero levar você a pensar de uma forma mais ampla nessa questão da autoridade espiritual. Já de antemão preciso frisar que a autoridade não é grito, a autoridade não tem nada a ver com alterar a voz ou o tom da voz, e nem tampouco com sons, ruídos emitidos, rosnadas, enfim, isso não é
autoridade espiritual. Estudando sobre autoridade espiritual, nós aprendemos que para obtermos tal autoridade de Deus, não tem outro jeito senão nos submetermos à vontade de Deus. É quando eu me submeto à autoridade de Deus que eu então recebo a autoridade de Deus sobre a minha vida para executar a sua obra espiritual. Ou seja, quanto mais submetido eu for, quanto mais submisso e obediente eu for a Deus, mais autoridade espiritual eu terei. É por isso que Tiago vai dizer, no capítulo 5, versículo 7, resistir ao diabo. Ou seja, fiquem na presença de Deus, na posição de obediência a Deus. Não cedam às tentações e às oferendas de Satanás. Resistir ao diabo, permaneçam, e então ele fugirá de vós. Que coisa tremenda, né? A autoridade espiritual está ligada à nossa graduação na obediência a Deus. Não é obediente, não tem autoridade. É obediente, tem autoridade. Obtendo então este esclarecimento bíblico, vamos pensar agora no texto de Joel, capítulo 2, e o versículo 12. Ali nos diz o próprio Deus que a conversão de todo o coração, a conversão por completo, a conversão por inteiro, ela só nos seria possível por meio do jejum. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor, e isso com jejuns. Logo se entende que sem o jejum nós não conseguimos nos converter totalmente a Deus. Precisamos sim jejuar para nós sermos pessoas melhores, convertidos e convertidas à vontade do Senhor. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Nós vivemos um tempo em que há uma grande necessidade de nós obtermos, nós que estamos desenvolvendo a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, nós precisamos ter autoridade no mundo espiritual, autoridade sobre os demônios. Precisamos ter esta autoridade para entrar no ninho de Satanás, onde ele está manietando muitas vidas, e ali por este poder, por esta autoridade, sermos o canal, um instrumento divino para a libertação e salvação de muitas almas. Então, você que está me ouvindo, você precisa desta autoridade de Deus. Mas agora a ênfase deste vídeo é a seguinte: não jejue diretamente pedindo Deus me dá a autoridade. Eu quero autoridade. Nós aprendemos que para ter autoridade tem que se submeter. E vimos o exemplo do texto de Joel, que o jejum nos leva a nos convertermos a Deus de todo o nosso coração. Então olha só que tremendo. É o jejum que nos ensina e nos possibilita nos submetermos a Deus por meio da conversão genuína e pura. E isto vai trazer a consequência da autoridade espiritual sobre a nossa vida. Então a mensagem que eu quero trazer a você, que está nos acompanhando aqui no canal Ensino Sem Fronteira, não jejue diretamente como alguém que não entende a revelação por completo, por autoridade espiritual. Eu quero autoridade espiritual, eu quero ter o poder sobre os demônios. Não é tão direto e fácil como parece. Você precisa jejuar o jejum que está expresso lá em Joel e buscar em Deus conversão, buscar em Deus mais graça para você ser mais obediente. Então, se você quer autoridade, jejue, se humilhe na presença de Deus, dizendo: Deus, eu quero aprender mais da tua palavra.
não para que eu pregue, mas primeiro para que eu viva e para que eu mais te agrade, eu mais te obedeça. E você fazendo assim, eu fazendo assim, nós fazendo assim, nós então receberemos a autoridade espiritual na proporção com que nós formos nos submetendo à palavra e à vontade de Deus. Permita que Deus te use de uma forma extraordinária. Receba este conselho da palavra de Deus. Seja completamente submetido à vontade soberana do Senhor. Este foi mais um momento de reflexão e de pensamento bíblico aqui em nosso canal. Se você já gostou desse conteúdo, deixe o seu like para nos ajudar a difundir estes ensinamentos. Compartilhe também o nosso conteúdo, os vídeos que estamos postando aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, veja embaixo, se você já é inscrito, nem precisa clicar novamente, porque senão você vai se desinscrever. Então, dê uma conferida embaixo, e se você não é inscrito ainda, faça isso, para que você então receba todas as notificações dos nossos vídeos. Continue orando por nós incessantemente, e assim nós vamos prosseguindo. Meu nome é Clésio Lefa, e aqui estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das